Eu arrumei para dia 16, né? Para não ficar com essa data horrorosa aí. De volta para o futuro. Vamos então falar de como de verdade agora, né? Como que a gente faz então para desenvolver uma molécula com ação farmacológica? Bom, existem várias maneiras, na verdade, né? E tem maneiras difíceis, onde você pode conseguir mais lucro, digamos assim, tem maneiras mais fáceis, onde você tem acessibilidade aí de conseguir mudar, às vezes, uma molécula. Bom, a primeira coisa que a gente precisa descobrir é qual é o mecanismo de ação desses compostos. Mas, por exemplo, eu estava dando uma olhada nisso ontem, até achei estranho, né? Mas ainda não se sabe exatamente como que a ivermectina, por exemplo, combate a verminose. Qual é o alvo dela, né, nos parasitas para acabar matando esses parasitas. Então, tem mecanismos de ação que não são conhecidos ainda. Gente, dipirona mesmo. Dipirona não tem totalmente elucidado o que ela faz, aonde que é o alvo dela, qual é o mecanismo de ação dela. Então, a gente tem aí que determinar esse mecanismo para poder pensar e replanejar, digamos assim, o medicamento. Então, se você não sabe aonde que ele age, como é que você vai saber o que você vai mudar para melhorar? Então, primeiro a gente precisa descobrir qual é a ação dele. Você pode inventar um composto desses, inventar baseado naquilo que eu disse para vocês. Você pode descobrir. Então, muitos fármacos, né, da era antiga eram descobertos. Então, você ia lá, pesquisava uma planta e descobria um composto ali dentro que tinha ação farmacológica. Foi assim, por exemplo, que descobriram a morfina, né, dentro da resina do ópio, da florzinha lá da papoula, você tem uma sementinha e aquela sementinha tem a morfina ali dentro. Então, descobriram a morfina. Você pode planejar. O primeiro fármaco, né, que nasceu de planejamento foi o pai do enalapril, que era o Lamipril, acho que é. Que foi planejado, que foi desenhado. E você pode também identificar uma molécula que já esteja fazendo algum efeito ali. Depois que você ou inventa, ou descobre, ou planeja, ou identifica, você vai estudar o metabolismo desse medicamento, dessa molécula no organismo e a relação entre a estrutura química e a atividade. Então, essa questão da relação estrutura-atividade, ela é uma das principais bases, um dos principais movimentos que se faz dentro do estudo de uma molécula bioativa, digamos assim. Então, eu preciso saber, de fato, como que ela interage com o organismo, como que ela vai modificar alguma coisa no organismo para causar o seu efeito farmacológico. Então, o enalapril mesmo, o captopril, eles são inibidores da ECA, né, da enzima conversora de angiotensina. Beleza, mas a ECA, né, a enzima conversora de angiotensina, ela é uma proteína. Ela é constituída de aminoácidos. Então, essas moléculas têm que se ligar com essa proteína e bloquear a ação dela, fazer com que ela não funcione. E aí eles tiveram que pensar em como fazer isso. Como que eu vou entrar dentro da enzima e bloquear essa enzima e não deixar ela trabalhar? Agora, uma outra coisa muito importante é o seguinte. Essa molécula que vai lá e bloqueia a ação da enzima conversora, ela tem que entrar e ela tem que sair do organismo. Se ela não sair, ela vai se acumular e isso vai causar toxicidade. Se ela não entrar, ela não faz efeito. Então, eu preciso, além de ver se encaixa, ver se eu consigo fazer alguma coisa que entre, metabolize e sai. Porque senão eu não consigo ter uma coisa que funcione. Então, todos os fármacos que a gente tem aí disponíveis, eles têm um tempo de ação, de 8 a 8 horas, de 12 a 12 horas, uma vez por dia. E isso é baseado nos estudos de farmacocinética. Como é que entra, como é que modifica e como é que sai. Então, por exemplo,
fármaco que já está pronto e tentar melhorar alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, a questão do captopril. O captopril você tem que tomar ele 2 vezes ao dia. Os medicamentos mais novos para hipertensão, você toma 1 vez por dia só. Então, essas melhoras aí também são significativas quando você pensa em planejar, em modificar, em alterar algum medicamento. Então, já vou abrir o banco de proteínas. Então, inicialmente, a gente pode identificar, só que a gente pode também já otimizar essa molécula, que foi o caso, por exemplo, da morfina. Né? A morfina é extraída do ópio e tudo mais, só que a morfina, ela tem, hoje em dia, compostos mais potentes que ela, que é o caso do fentanil, que é decorrente, na verdade, de uma melhora, de otimizar essa molécula, de deixar ela melhor. Então, através do desenho, né, põe alguma coisa, tira alguma coisa, abre um anel, fecha um anel, aumenta uma molécula um pouquinho mais, você consegue otimizar, você consegue melhorar, você consegue deixar ela mais eficiente, menos tóxica, com mais tempo de ação, mais potente. Você tem, por exemplo, a codeína. Codeína é leve, digamos assim. Aí você tem a morfina e você tem o fentanil, que é 100 vezes mais potente do que a morfina. Outro exemplo aí que a gente tem são os alcaloides da cocaína. Então, a cocaína, ela é uma molécula que tem uma ação psicoativa, que causa dependência e tudo mais. Mas você tem, por exemplo, os anestésicos locais que são derivados dela. Você tem a lidocaína, benzocaína, procaína, que são derivados. Então, eu modifiquei a molécula da cocaína para que ela não atinja o sistema nervoso central e, dessa forma, eu tenho uma ação só periférica. A mesma coisa acontece com a nafazolina, né? Nafazolina, que é do sorino. Nafazolina é uma anfetamina. Ela é uma molécula derivada da anfetamina. Só que ela não chega ao sistema nervoso central. Então, eu fiquei só com a ação periférica da anfetamina, que é fazer broncodilatação. Então, você consegue, mudando ela, não deixar ela chegar no cérebro, para não causar dependência nem alucinação. Mas, né, tem a história da dependência. Eu não tenho muita certeza se conseguiram tirar a questão da dependência, porque a galera que é viciada em Sorine aí é tenso, né? Fala que não consegue respirar, que não consegue dormir, mas pelo menos a alucinação não causa. Então eu consigo, se eu reconhecer o problema, eu consigo melhorar essa molécula em vários aspectos aí. E aí eu preciso também validar o meu alvo, saber então se tem relevância, né, no processo fisiopatológico em estudo. Então, quando você vai pensar em desenvolver uma molécula nova, geralmente você vai partir de um problema, né? Você não vai caçar uma molécula aleatória aí e tentar desenhar alguma coisa. Você tem que pensar no problema. Trazendo para o que a gente está vivendo hoje, né? Uma das primeiras coisas que a galera da pesquisa fez foi conseguir identificar a estrutura do coronavírus. Então, se eu conheço o meu alvo nesse caso é o vírus, eu posso pensar em alguma coisa para modificar esse vírus, para alterar esse vírus, para inativar ele, para evitar que ele entre no organismo. Então, tentaram não, né? Já conseguiram. Primeira coisa foi sequenciar ele, saber como ele é. Então, ele tem 8 proteínas diferentes. E qual é o alvo dele no nosso corpo. Então, foi rapidamente identificado que o alvo dele é basicamente a ECA. A enzima conversora de angiotensina é o alvo do coronavírus. Então, perceberam que ele vai entrar em todas as células que têm essa enzima. Então, na hora que ele vê que tem uma ECA ali, ele gruda nela e entra. Através de uma proteína, que é a proteína spike, que é a proteína da coroa mesmo, né? Que chama coronavírus, porque tem várias
pontinhas para fora. Então, se eu sei qual é o alvo dele, se eu sei como que ele faz para se ligar com esse alvo, eu posso pensar em alguma coisa para evitar que isso aconteça. Porque o vírus, gente, é muito melhor você, quando você pensa, né, em tratamento de vírus, é melhor você evitar que ele entre do que você tentar tratar ele depois que ele já entrou. Porque aí é mais difícil, porque você vai ter que atacar as suas células para conseguir matar ele. Porque ele já está dentro da nossa célula. Então, se você consegue evitar que ele entre, é mais fácil do que você já tratar ele depois que ele entrou. E aí eu preciso ver, né, o que vai acontecer se eu modular essa doença. Então, modular, você pode aumentar ou diminuir o efeito de alguma coisa. Vocês já ouviram falar de simvastatina? Para que serve? Você olha assim, eu já ouvi esse nome. Eu já ouvi, prof, mas eu não lembro para que é a simvastatina. Espero que vocês não precisem dela. Nem simvastatina, nem atorvastatina, nem lorvastatina. É para combater a ansiedade, essas coisas? Não, né, não. Loucura. Assim, ela serve para combater hipercolesterolemia. Serve para colesterol alto. Como que a simvastatina foi descoberta? Né? Primeiro eles pegaram e sequenciaram proteínas, na verdade, né? Importantes para a síntese de colesterol. Então, o seu corpinho, ele fabrica colesterol. Além do que você come de fora, ele faz colesterol endógeno. Então, pegaram, né, uma molécula muito parecida com o precursor do colesterol. Então, o colesterol, a via de produção dele começa com uma molécula que se chama HMG-CoA. Então, o que eles fizeram? Desenharam uma molécula bem parecida com essa, e aí a hora que a enzima vai pegar ele, achando que é o precursor do colesterol, não é um medicamento. E ele bloqueia a ação da enzima. Então, basicamente, você freia a produção de colesterol lá no primeiro passo já. Muitos nascem assim, né? Se é uma enzima, essa enzima ela trabalha em cima de alguma coisa, né? Ela tem alguma molécula aí como substrato. E aí, se eu faço uma coisa parecida com essa, a hora que a enzima pega esse medicamento, o medicamento se liga com ela e inibe a ação dela. Então, dessa forma, você impede a produção de colesterol dentro do seu organismo. Só que, né, quando você fecha uma porta, você não sabe muito bem o que isso vai te resultar no organismo. E um dos problemas da simvastatina é que ela causa perda de massa muscular. Então, os pacientes que usam ela de maneira prolongada perdem massa muscular e ela aumenta a glicemia. Então, você resolve um pouco o problema do colesterol, mas você cria outras situações aí dentro do organismo. Então, quando você atua em cima de uma via metabólica que é normal, você precisa pensar que isso vai ter outras consequências que não só aquela. Então, não é só não fazer colesterol. Tem outros resultados aí que a gente não sabe exatamente o que é. Exatamente. É que nem os veinhos que chegam na farmácia, né? Ele toma um remédio para pressão, aí ele toma outro para dor no estômago, aí ele toma outro para diabetes, aí baixa demais o diabetes, ele tem que tomar outro para não baixar tanto, e assim vai indo. Então, sempre, não existe, né? Não existe nada que seja isento de efeitos colaterais. Você sempre vai ter algum tipo de efeitos colaterais. E esse site aqui, tudo bem, está em inglês, mas acho que tem até jeito de pôr em português, não sei. 3 pontinhos aqui. Deve ter, gente, mas... esse site, ele é o site de Proteína Data Bank, né? O banco de dados de proteína. Então, vamos supor que você fez hoje um trabalho, você fez um TCC, um mestrado, doutorado e descobriu uma proteína nova. Quando você descobre uma proteína
nova, você vai e deposita a sua proteína nesse banco de dados para falar que foi você que descobriu ela. Então, aqui a gente pode procurar por várias proteínas. Então, por exemplo, né, procurando, tem a ECA1 e tem a ECA2. Então, vamos procurar a ECA2, que é o alvo do Covid. Na verdade, ela está aqui embaixo. Valeu. Essa vergonha aqui não, hein? Já sei o que fazer. Agora aqui. Ou não, né? Gente. Agora sim. Bom, aí vai aparecer um monte de moléculas aqui. Então, por exemplo, essa daqui, ela é uma molécula que já está ligada com olmesartan, que já deve ser uma evolução da valsartana, da losartana. Então, ele já mostra, né, o receptor de angiotensina complexado com a molécula. Aqui, ó, tem as pessoas que descobriram isso. Então, a pessoa que publicou o artigo, por isso que você pode descobrir uma proteína e publicar o seu artigo. Aqui você consegue ver a estrutura 3D dela e as interações. Então, você vai lá, caça sua proteína e pode fazer essa predição e publicar um artigo. Por isso que a galera da QF, às vezes, nunca viu uma célula na vida e está trabalhando tudo na predição de algo, digamos assim. É uma área que dá para a gente trabalhar como farmacêutico. Aí, olha só que coisa, né? Bem aqui dentro, você consegue ver, por exemplo, a molécula do fármaco. Então, ele tá, os anéisinhos aqui, todos esses anéisinhos que estão aqui dentro são a molécula do fármaco. Você consegue saber o que é. E essas voltinhas que estão aqui representam o receptor da angiotensina. Eu consigo girar. E essa moléculinha que está aqui dentro é a molécula do medicamento do olmesartan. Nem vi mais. Olmesartan. Não. Geralmente esses nomes pode ser procurar se existe. Então aqui fora, nessa parte verde, você consegue ver a proteína e lá dentro ele fez uma predição, um encaixe com a molécula do fármaco. Ele é essa molécula que está aqui dentro. Verdidinho lá, coitado. Então, cada partezinha desse fármaco consegue interagir. Isso aqui, por exemplo, significa que tá esses pontinhos aqui, né? Eu estou interagindo com um aminoácido específico da minha proteína. Então, eu tenho nessa proteína ele é da família do valsartan. Então, aqui eu tenho a sequência de aminoácidos que eu tenho nessa proteína. Enfim, você consegue ver várias informações da proteína. Você consegue ver a estrutura tridimensional dela. Tem um negócio aqui. Ela tem 410 aminoácidos. E a molécula, eles conseguiram desenhar ela lá dentro. Você consegue achar várias associações desse tipo aí nesse banco de dados. Então, você pode procurar qualquer proteína que você quiser. Covid-19, você vai achar um milhão de coisas que agora, né, está na onda das pesquisas. Estrutura de uma nanopartícula eficaz da vacina. Proteína da cápsula de fora, complexada com RNA quanto, enfim, você vai achar um milhão de coisas aí relacionadas ao Covid.
E aqui do lado dá para a gente refinar, né? Por coisas. Eu quero SARS-CoV. Você vai achar qualquer proteína do mundo que tenha sido descoberta, você vai encontrar nesse banco de dados. E aí eu posso, então, pegar a proteína daqui, literalmente, você pode copiar a estrutura dessa proteína e ver se a molécula que você pensou se encaixa com essa proteína. É uma área de atuação do farmacêutico, mas também pode ser feita por outras profissões, lógico. Mas você pode trabalhar com isso. Chama de docking. E assim, a galera paga para fazer esse trabalho. Então, por exemplo, se eu quero fazer o docking de uma molécula que eu descobri, eu tenho que pagar por isso, porque se eu não souber fazer isso. Então, aqui tem até um que mostra, ó. Você pode fazer o docking de drogas que podem funcionar contra o Covid. Então, esse pessoal ficou lá no computador pesquisando como é que a molécula tinha que ser para combater o Covid. Se vai virar alguma coisa, já é outro departamento, digamos assim, mas eles fizeram essa predição. Tem uma galera da China que fez esse encaixe entre a hemoglobina humana e as proteínas do coronavírus, mostrando que pode ser um dos mecanismos para a trombose, né? Porque o Covid está dando muita trombose. Então, você pode trabalhar só com isso na sua vida e ganhar muitos dinheiros, né? Porque é uma área muito promissora da farmácia. Bom, o nome, né, para uma molécula que tenha esse encaixe, que tenha alguma ação nesse sentido, é ligante. Ligante, ele não é nem fármaco, nem tóxico, nem nada disso. Com certeza, Giz. A Giz perguntou, né, se você pega um fármaco, pode modificar com o intuito de diminuir efeitos colaterais. Com certeza. Por exemplo, efeito colateral geralmente é causado por ligação dessa molécula com alguma coisa que ele não devia. Você pode reduzir essa ligação inespecífica modificando a molécula. Ou, por exemplo, tem muitos fármacos que causam efeito colateral porque entram no sistema nervoso central. Então, você pode mudar a molécula. Tem um exemplo bem clássico disso, que é o antistamínico. Então, você tem os de primeira geração, causa sonolência, né? A galera que toma fica com muito sono. E tem os de segunda, que não causam mais sonolência. Então, mudando ele para que ele não entre no sistema nervoso central, eu corto a parte da sonolência. Então, tem várias maneiras de se pensar assim para diminuir o efeito colateral. Então, a gente pode fazer uma triagem de planejamento e achar alguma coisa. Então, se eu sei que ela pode se ligar com o alvo, eu vou chamar ela de ligante. Mas ela não é um fármaco ainda. Uma das coisas que a gente vê, muitas vezes em artigo e tal, é um código. Então, você pode trabalhar, por exemplo, a CL314. Por que eu dou esses nomes assim? Porque quem está pesquisando alguma coisa importante não divulga qual é a molécula. Né? Se eu estou pesquisando uma coisa que tem potencial para virar um medicamento, eu não posso ficar falando para todo mundo o que é. Então, a galera copia e rouba a minha pesquisa. Né? Dentro da indústria, gente, a espionagem é um negócio tenso, né? Porque se você descobrir, por exemplo, um medicamento que emagrece sem inibir o sistema nervoso central, sem mexer com o cérebro, vai ficar muito rico. Mas ainda não descobriram. Então, inicialmente, né, a molécula que você descobre, geralmente, não é muito potente e tem uma baixa afinidade. Então, entra até no que a Gisane perguntou. Então, geralmente, quando você descobre uma molécula legal, ela tem problemas. Ela vai apresentar problemas. Vai ter toxicidade, a potência é baixa, você tem que dar uma dose muito alta, ou ela não se liga muito bem com a proteína, ou ela não é muito bem eliminada do organismo. Então, geralmente, esse ligante, que é o primeiro que é descoberto, ele tem uma série de problemas. Só que você vai conseguir otimizar ele, você vai conseguir melhorar ele, e desse melhoramento a gente gera um composto líder. Então, antes de nascer, uma caixinha,
né, com uma embalagem, com um nome comercial, com uma propaganda, você vai ter uma pesquisa anterior com uma molécula que era um ligante, então eu só vi que ele liga. Mas aí eu vou melhorando, melhorando até gerar um composto líder. Então o ligante ele é aquela molécula que você sabe que ele complexa com a proteína. Eu sei que ele se liga com alguma coisa importante aí no meu organismo. Então a Val estava perguntando se a simvastatina é para ansiedade, né? Se eu conheço quais são os neurotransmissores ou quais são os neurônios envolvidos no processo de ansiedade, logo eu vou conseguir desenvolver alguma coisa que se ligue com esses receptores. Então a gente tem um dos problemas da ansiedade é justamente o excesso na excitação. Então você fica muito agitado. Então se eu conseguir alguma coisa que me deixe mais calmo, mas que não me dê sono, eu consigo melhorar esse problema. Então, a gente tem hoje em dia, né, os medicamentos que inibem a serotonina, a serotonina, a dopamina e a adrenalina, que são os antidepressivos mais modernos. Então, eles são antidepressivos, mas também têm efeito na ansiedade. Exatamente. E aí você consegue melhorar vários aspectos do mesmo problema. Exatamente, já vai ter a dose máxima, né? Quando eu fui na psiquiatra, ela falou assim, olha, a gente tem a dose máxima indicada na bula e a gente tem a dose máxima que a gente chega, né, na vida. Quer saber mais do que o cara que lançou o medicamento. Se ele pudesse vender mais, ele vendia mais, né? Não ia ser burro de colocar uma dose menor do que pode. Mas o povo é muito doido, né? Mas meu irmão estava falando esse dia, meu irmão é dentista, né? E aí ele falou que todo mundo tá tomando alguma coisa. Ou é sertralina, ou é as venlafaxina da vida, ou a... Não, a fluoxetina o povo nem tá usando muito mais, tá? Então... Sim. Fluoxetina, tudo. Aí daqui a pouco vai começar a faltar, né? Porque o povo compra tudo e começa a faltar para... E assim, você vê psiquiatra dando receita, né? A rodo. Sem filtro. Então, né? Ai. Bom, e aí você pode, então, modificar, né? Como eu disse para vocês, você pode fazer várias mudanças, vários tipos de mudanças, para obter uma molécula melhor, para obter uma molécula com várias características melhoradas, né? Bom, essa modificação, hoje em dia, né, atualmente, é o método mais utilizado para obter um fármaco novo. Então, eu não estou pegando uma molécula que não existe, eu estou modificando, na verdade, uma molécula que tem algum problema e que eu posso conseguir uma ação melhor. A partir dessas modificações, né, você consegue, por exemplo, gerar um congênero que é da mesma classe. Então, a gente acabou de ver aí o mesartan. O mesartan é da mesma classe do valsartan ou da losartana, que são antihipertensivos, né, que são hipotensores, pode ser também o termo. Então, eles são da mesma classe. Então, eu consegui fazer uma molécula diferente com a mesma classe farmacológica. Eu posso fazer análogos. Então, um análogo, né? Quando você ouve esse termo análogo, o análogo da sertralina, um análogo da fluoxetina. São moléculas semelhantes, então são moléculas muito parecidas. E a gente tem os homólogos, né? Que são fármacos com propriedades químicas semelhantes. Então, às vezes, eles vão ter o mesmo tipo de ação farmacológica. Tainá, fala com a Cris, tá? Depois. Então, todo o grupo, fala com a Cris. E eles têm propriedades químicas semelhantes. Então, aqui, eu coloquei um exemplo para vocês de um medicamento muito conhecido, muito famoso, que é o fenobarbital. Alguém? Fenobarbital? Sim.
Exatamente. Que serve para quê? Isso aí mesmo. É um anticonvulsivante, é o anticonvulsivante mais antigo que tem para tratar a epilepsia, né? Mais antigo que tem e ainda um dos mais usados. Não consegue descobrir outros anticonvulsivantes. Só tem ele e o ácido valproico, que é o Defaqui. O fenobarbital, se você olhar as 3 moléculas, o barbital é a molécula original, né? Que foi extraída, barbitúrico, não lembro de onde que foi extraído não, mas enfim. O barbital, que é essa molécula aqui no meio, ele tem, se vocês olharem aqui, as 3 moléculas, você tem semelhanças, você tem diferenças. Então, esse anel central, ele é igualzinho para os 3, a mesma coisa. Aqui em cima, no tiopental, você mudou de oxigênio para enxofre. Quando eu coloco enxofre, eu tenho alguns aminoácidos aí no meu organismo que tem enxofre, 2 na verdade, que é a cisteína e a histidina. Então, esses 2 aminoácidos que têm enxofre, quando eu ponho o enxofre aqui, eu melhoro a afinidade com eles. E o oxigênio e o enxofre são da mesma família química. Tem a mesma quantidade de elétrons na última camada, enfim, eles são muito parecidos quimicamente. Agora, o que eu mudei? Eu mudei aqui embaixo. Então, no fenobarbital, você tem um anel de benzeno. Aqui eu tenho uma cadeia aberta, com 1, 2, 3 carbonos. E no barbital, eu tenho só um carbono em cada benetício. Já falando de maneira generalizada, né? Toda vez que eu puser mais carbono, eu faço com que essa molécula permaneça no organismo. Então, carbonos, seja no benzeno, seja é maior, exatamente. Perfeito. Quanto mais carbono, mais demora para eliminar. E maior afinidade por lipídio. Tá, vai demorar para eliminar. Sim. Não vai ser bom para descartar. Exatamente, aí que está o problema. Então, o fenobarbital, ele tem um alto índice de intoxicação. Porque se o metabolismo dele não for completo, ele não é eliminado. E o fenobarbital você toma de 8 a 8 horas. Então, ele pode acabar acumulando. Tanto que existem dosagem de sangue, você pode fazer análise sanguínea de fenobarbital para ver se está intoxicado, principalmente em criança. O que aconteceu aqui? Eu tenho uma perna grande, né? Benzeno, gente, benzeno dá um trabalho enorme para o fígado metabolizar. Então, ele tem uma ação longa. Agora, o tiopental, ele tem uma ação mais curta, vai durar em torno de 4 horas, e o tiopental é usado como anestésico. Não é central, porque já morre, né? Muita gente morreu com o tiopental, justamente por conta dessa característica dele de difícil ser eliminado, e ele é injetável. Então, por exemplo, o tiopental pode ser usado em um parto, porque você mobiliza só da cintura para baixo e não faz uma anestesia central. Você consegue fazer anestesia local com ele. Então, eles são moléculas congêneres da mesma classe, mas eles não têm a mesma ação farmacológica. Então, um é anticonvulsivante, o outro é anestésico. Mas, o que aconteceu? Eu peguei o barbital, que foi o primeiro a ser usado, e consegui modificar ele. Esse anel central aqui é o que a gente chama de grupo farmacofórico. É o que eu não posso mudar. Se eu abrir esse anel, se eu desmanchar essa estrutura central aqui, eu perco a ação dele. Então, eu não consigo mais ter a inibição dos neurônios excitatórios, que é o que acontece. Eles vão entrar como congêneres e análogos. Você pode ter as duas classes, as duas coisas. Exatamente. Então, por exemplo, você tem, eles são barbitúricos, né, da classe dos barbitúricos, mas eles têm mecanismos de ação diferentes. Exato. E o outro vai ter outra função. Então, eles têm, pode ter as duas classificações aí. Então, dentro, apesar de que parecer ser muito complexo, se você não mexer, né, na parte farmacofórica, você pode trabalhar em cima dessa molécula. Você pode mexer ela em vários aspectos. Então, existem formas de fazer isso.
Para eu mudar, para eu conseguir, então, fazer essas alterações aí, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir grupo farmacofórico. Então, grifa esse termo aí, né, no caderno, porque a gente precisa entender o que é isso. Então, esse grupinho é a característica da ação farmacológica. Se eu mexer nesse grupo, eu não consigo mais ter aquela molécula funcionando. Vou dar um exemplo, um dos exemplos mais clássicos aí. Por que a amoxicilina agora vem com tazobactam? Não é tazobactam, amoxicilina é com clavulanato. Tazobactam é meropenem. É os primos dela que vem com tazo. Por que ela vem com clavulanato agora? Exatamente. O que a bactéria fez, né? A bactéria bigramada. Ela descobriu um jeito de destruir o grupo farmacofórico da amoxicilina. Então, tem um anel no meio da molécula, que a gente chama de anel beta-lactano, que é um anel, digamos, um anel quadradinho, bonitinho assim. A gente vai ver essa estrutura. E esse anelzinho, se ele for aberto, o antibiótico não funciona mais. Então, o que a bactéria fez? Ela produz uma enzima que vai lá e abre o anel. E aí o medicamento vai funcionar. Mas aí, o que o pessoal descobriu? Que eu posso associar essa molécula com uma outra que inibe a enzima de funcionar. Então, a bactéria vai lá, gera a enzima que estraga a amoxicilina, mas o clavulanato inibe essa enzima. E daí a bactéria não consegue atacar aquele anel central lá. Então, eu perdi. Se eu perder o grupo farmacofórico, se eu mexer nele, se eu alterar essa estrutura essencial, eu não consigo mais ter aquela ação farmacológica. Então, dentro de uma molécula grande, eu tenho grupos que eu não posso mexer de jeito nenhum. E aí, né, para que eu vou ficar mexendo? Para que eu vou ficar mudando molécula? Aí entra a pergunta da Gislaine também. Você pode melhorar a potência. O que é potência do fármaco, né? Uma dose pequena faz um efeito grande. Então, quanto mais potente é o fármaco, menor a dosagem que você precisa. Consequentemente, né, quanto menor a dose, menos problemas você vai ter associados. Então, se a gente pega esses medicamentos aí, né, para sistema nervoso central, é tudo dose pequenininha. Tudo não, né? Porque a desvenlafaxina mesmo é 50, 100, 200. Agora, se você pega os benzodiazepínicos, se você pega, por exemplo, o alprazolam. Gente, o alprazolam é 1 miligrama. E derruba uma pessoa que não seja, né, tolerante. Então, você pode melhorar a potência. Você pode, então, conseguir com uma dose menor ter o mesmo efeito ou ter um efeito maior ainda. Você pode melhorar a especificidade. Ou seja, deixar ele mais específico para aquele alvo. Conseguir aumentar a interação com um alvo só e diminuir com outros. Dessa forma, você melhora o efeito colateral. Um dos exemplos, né, mais clássicos que a gente tem disso aí. Quando você toma medicamentos anti-inflamatórios, vamos usar o AS aí, que é o mais famoso. O AS de aspirina, ele inibe a COX, que é a enzima conversora, COX, que é a ciclooxigenase, a enzima da inflamação. O que essa COX faz? Ela vai causar respostas inflamatórias no nosso corpo. Causa febre, causa dor, causa vermelhidão, dor, tumor, calor, rubor e perda de função. Quando você toma um anti-inflamatório, você inibe essa enzima. Então, você inibe todos os sinais de inflamação. Só que ela tem um efeito colateral que é inibir a agregação plaquetária. Então, uma pessoa que tome AS por muitos dias, ela pode ter sangramento. Porque um dos efeitos colaterais é inibir uma das enzimas que fazem as plaquetas aderirem uma na outra. Aí, o que o pessoal pensou? Bom, eu não quero ter sangramento, mas se eu tiver tendência à trombose, eu posso usar isso a meu favor.
E aí o pessoal toma o AS de 100 miligramas para impedir a agregação plaquetária, para evitar infarto, evitar trombose, evitar AVC. Pegaram esse efeito colateral e transformaram em efeito principal. Só, exatamente. E aí, mas aí surgiu outro problema, porque o AS, ele causa um buraquinho no seu estômago, né? Ele é irritativo, ele é ácido, causa irritação gástrica. Aí fizeram ele tamponado. Então, vão tampando um buraco com o outro, né? Resolvendo o problema. Sempre devagar e sempre. Posso melhorar a duração, né? Só tapa um buraco, abre outro e assim vai indo. Gente, essa questão da duração é uma questão muito importante, né? Quando você vai tomar para tratar a infecção urinária, tem o NOR e o Cipro, 12 em 12 horas, né? E tem nitrofurantoína, que é de 8 em 8 horas ou de 6 em 6 horas. Você imagina você ter que tomar um medicamento de 6 em 6 horas. Você não faz isso mais, gente. Tudo para 8, para 12 ou para uma vez ao dia. Então, a duração de ação do medicamento está relacionada com quantas vezes você vai ter que tomar isso de novo. Né? Por que benzetacil é ruim, mas é bom? Nunca tomou? É gostoso. Pois é. Mas o bom dela é que você vai tomar uma injeção a cada vários dias, né? Ou vai tomar uma só. Então, quando você está tratando, por exemplo, a faringite, laringite, você toma só uma injeção. Dói, mas não vai ficar tomando comprimido de 8 em 8 horas. Mas olha... E na criança ainda, gente, é musculinho desse tamanho assim. Hoje já está. Mas tem ceftriaxona, que é mais doído também, cara. Ceftriaxona é dolorido demais, fora que deixa tudo roxo. Então, né, ruim. Mas a questão da duração da ação é uma coisa muito importante. Hoje em dia a gente tem comprimidos de liberação lenta ou comprimidos para liberação controlada, que é uma inovação justamente para aquele medicamento ficar liberando o dia todo. Esses antidepressivos e ansiolíticos mais modernos é tudo assim. Então você toma e ele fica o dia todo liberando aquela dose. Melhorar a aplicação. Ninguém conseguiu até hoje melhorar a benzetacil. Colocar a lidocaína junto, né, para diminuir a dor. Mas a facilidade na aplicação é uma coisa muito importante. Se você pensar em um medicamento, a primeira coisa que você quer é que ele seja pelo menos um comprimido. Se for um comprimido muito grande, já é ruim. Se for um líquido muito amargo, já é ruim, que é o caso da dipirona, né? Se for para injeção, é pior ainda. Então, essa questão de aplicação, a gente pode pensar nos anticoncepcionais, né? Tem gente que não se adapta a tomar pílula todo dia. Você toma uma injeção que a cada 3 meses você tem que tomar de novo, ou que você vai tomar uma por mês. Ou o caso dos adesivos, né? Os adesivos você cola lá e ele dura uma semana, depois você troca. Agora tem o chip. Agora tem também o DIU de Mirena, né? O DIU hormonal, que você coloca e ele fica liberando só localmente ali no útero. Então, a facilidade de aplicação é uma coisa que você pode melhorar também. Então, o hormônio que é usado por via oral não é o mesmo que você usa por via injetável. Então, facilitar a aplicação, facilitar a administração é uma coisa também que ajuda bastante. E a outra questão é a estabilidade do custo do manejo. Isso é um dos maiores problemas, por exemplo, de medicamento termolábil. Tem farmácia que não vende, porque transportar é difícil, tem que transportar refrigerado. Armazenar é difícil, você precisa de uma licença especial para isso. Né? A gente pode pensar isso na questão das clínicas de vacina. Tem várias farmácias aí que estão investindo na parte de vacina, mas você precisa toda uma estrutura para isso. E você precisa pensar nos custos que você perde. Venceu, tem que jogar fora. E o prazo de validade é curto. A gente tem a insulina também, né, dentro disso. Gente, a insulina, a validade dela é curta, ela tem que ser transportada sempre refrigerada e armazenada, e o controle da geladeira tem que ser certinho, senão você perde. Então, quanto mais estável, maior o tempo de validade, melhor para venda.
a indústria tem muito essa questão de, tá perto de vencimento, eu vou vender um lote gigante por um preço baixo para despachar isso aí logo. A gente vê, né, nas grandes redes, agora é obrigatório você colocar que o produto está próximo ao vencimento. Mas você vai lá, tem um monte de shampoo, de protetor solar, de produtos, enfim, perto da validade que eles baixam o preço para vender. Então, essa questão da estabilidade, ela é muito importante. Outra coisa, se o produto mudar de cor, a pessoa já não vai querer mais. Tá amarelo, tá marrom, geralmente coisas que oxidam, né, vão ficando escuras. Você não quer mais. Então, tem que ser estável e facilitar o transporte. Aqui a gente tem um exemplo do que é o tal do grupo farmacofórico. Então, essa é a estrutura mínima, né, dos benzodiazepínicos. Ele é esquisitinho, né, porque ele tem um anel aqui meio estranho. Então, ele tem 2 anéis de benzeno mais esse anel de 6 membros, 7 membros. E aí, dentro de cada um deles, então, como que é o diazepam, como que eu sei qual é a estrutura? Então, no R1, essa posição aqui, no diazepam eu tenho CH3. Aqui eu tenho a dupla O, aqui eu tenho hidrogênio, e aí dá para montar a molécula por cada uma das modificações. E aí, o que eu vou ver? Por exemplo, o midazolam. Midazolam, ele tem um efeito longo e ele nem é ansiolítico mais, né? Midazolam já é considerado um hipnótico. Sossega leão, apaga a galerinha aqui. Então, ele tem, por exemplo, aqui nessa posição aqui, no diazepam eu só tenho CH3. Quanto maior o tempo de ação, maior é o grupo que está lá em cima. Então, eu mantendo essa estrutura mínima, eu posso ir mudando cada um desses Rzinhos aqui para ver o que acontece. E eles vão mudando, né, e vão alterando. Outra coisa, aqui no R2 e no R7, no R2 e no R7, ou tem flúor ou tem cloro. Todo mundo tem cloro, geralmente. O cloro, toda vez que vocês acharem cloro em algum lugar aí, beleza, Giz, já vou. Mandaram colocar esse plano de fundo aí, mas... Cloro é um íonzinho que inibe o seu cérebro. Então, toda vez que você vê um cloro perdido ali numa molécula, geralmente eles são medicamentos que causam inibição do nosso sistema nervoso central. Então, nessas moléculas aqui, eu vejo que eu tenho anel. Anel sempre faz a ação ficar maior, o tempo de ação ser maior. Cloro gosta de inibir o teu sistema nervoso central e, né, benzodiazepínico é inibidor. Então, ele pode ser ansiolítico ou ele pode ser, como falei, hipnótico, para você dormir. Então, aí, quando a gente fala em grupo farmacofórico, é justamente a parte central que eu não posso mudar e as outras partes você pode mudar. Aí você está fazendo análogos, né? Então, o lorazepam é um análogo do diazepam. O alprazolam, que a gente estava comentando, também é análogo. Então, a gente vai... E assim, gente, pode ser que você tenha uma molécula melhor, mas pode ser que não. Às vezes você faz uma modificação com uma intenção, a hora que você põe isso no organismo, ele já vira outra coisa. Ou não vai ter a ação que você deseja, no caso, né? Bom, aí a gente vai ver, né, quais são os métodos, ou o que eu posso fazer para modificar uma molécula. Então, em teoria, você pode fazer o que você quiser, mas na prática, tem algumas alterações que eu posso tentar fazer para não piorar muita coisa. Uma das coisas que eu posso fazer é tentar diminuir a molécula. Então, eu posso tentar abrir um anel, eu posso tentar tirar um grupo muito grande. A gente tem aqui a estrutura da cocaína.
Então, a cocaína, você não consegue produzir ela industrialmente. Eu não consigo fazer cocaína sintética. Ainda bem, né? Mas aí a galera planta, coca, faz a extração, enfim. Vocês vão ter uma disciplina de toxicologia aqui que vai falar mais sobre isso. Então, a cocaína é uma molécula que eu não consigo fazer. Por quê? Ela tem aqui uma ponte, então é como se fosse um anel assim, e aqui em cima tem outro anel associado. Então, isso aqui, para fazer síntese, não dá, não sai. E aí, o que aconteceu? Pegaram a estrutura mínima da cocaína e transformaram ela na benzocaína, que é um anestésico local. Então, o que eu fiz? Eu abri esse anel e eu simplifiquei esse outro, que era um anel muito grande. Mas eu mantive esse grupo éster, que está aqui, então, carbono com dupla O e O, eu mantive esse daqui da ponta e tem um anel aqui. Mas, esse anel é muito mais simples do que o outro. Então, eu simplifiquei a molécula. E aí, a gente fez os derivados dela, cocaína e tetracaína. Aqui você aumentou, né? Daqui para cá eu aumentei um pouco. Mas, isso. Mas eu mantive, então, a modificação inicial, que é a simplificação. Então, da cocaína para a benzocaína, eu simplifiquei essa molécula. Outro exemplo. O primeiro... Ai, gente. Maria. O primeiro anticoncepcional, né? O primeiro estrogênio sintético que nasceu foi o dietilestilbestrol. Como feio, né? Aqui a gente tem a estrutura do estradiol e ele foi simplificado para dietilestilbestrol. Então, eu abri esse anel e fiz uma estrutura bem mais simples, que continuou funcionando. Então, uma das formas, né, é você fazer análogos mais simples do que o original. Então, geralmente, você faz isso para facilitar a síntese, ou você consegue fazer uma molécula que se encaixe melhor com o seu alvo, né? Enfim. Então, eu posso simplificar, posso abrir aí a molécula. Mas também posso aumentar. Então, eu posso fazer análogos mais complexos, pensando em associações, pensando em uniões da molécula. Bom, uma das associações, né, que a gente tem como exemplo é o dimenidrinato. Conhecem? Já ouviu falar? Dimenidrinato é o Dramin. Nome feio, né? O Dramin, olha só, né? Que coisa doida. Ele é a união da difenidramina com a clorteofilina. Essa aqui é uma prima da cafeína. Então, como um dava muito sono, tentaram associar ele com a cafeína para poder melhorar essa característica. E aí nasceu o Dramin, que parece que dá mais sono ainda, né? Pelo amor de Deus. Às vezes é pela culata. Não, eu costumo falar que o Dramin é o diazepam pobre, né? Porque o povo toma para dormir. Oh, meu Deus. E essa associação, ela pode acontecer por forças fracas. Então, aqui a gente tem uma ligação iônica, que é bem fraquinha. Isso aqui entrou em contato com o organismo, basicamente ele separa. Então, eu tenho uma associação que a gente chama de conjunção, porque você vai simplesmente unir os dois por uma ligação iônica, que é uma ligação fraquinha. Eu posso também fazer uma replicação, que é basicamente você tem uma molécula dupla da mesma molécula. Aqui a gente tem acetilcolina, succinilcolina. Essa succinilcolina é usada como bloqueador neuromuscular. Ela é uma molécula super potente. Ela bloqueia literalmente a musculatura. Geralmente é usada em cirurgias para evitar espasmo. Né? Quando você faz cirurgia por vídeo, ou você está fazendo uma cirurgia em tecidos muito delicados, se usa ela para evitar espasmo muscular. E ela é basicamente uma duplicação da acetilcolina, que é o neurotransmissor. Então, eu fiz uma replicação, eu fiz uma cópia igualzinha à mesma molécula e dupliquei ela. E a gente tem também a isoniazida e a metazida. A isoniazida é usada para tratar tuberculose. Então, eu tenho ela
sozinha, que é a isoniazida, e eu tenho a metazida, que é ela duplicada. Então, basicamente, você cola duas moléculas iguaizinhas juntas. Isso a gente chama de replicação. Então, a conjunção é ligação fraca de moléculas diferentes. A replicação, eu só faço uma cópia das duas, da mesma molécula. E a gente tem a hibridação. Eu vou juntar duas moléculas diferentes por uma ligação covalente. A hibridação, geralmente não funciona muito, né? Mas eles tentaram. Tentaram, por exemplo, juntar o paracetamol com ácido salicílico. E aí nasceu o acetaminofenol. Ou paracetamol com ácido acetil salicílico, que deu o benorilato. Então, o que eles pensaram, né? Se eu juntar essas duas moléculas, a hora que eu tomo, eu tenho um efeito aumentado. Mas geralmente não dá muito certo, não. Geralmente não, né? Não deu certo. Não criou um produto que deu retorno, porque era basicamente o mesmo efeito e você tomava dois. Então, nessas três formas de associação, de união de moléculas, a única diferença é que uma é por ligação fraca. Então, isso aqui, lá no estômago, já começa a separar. A outra é uma associação covalente, mas são duas moléculas iguais. E a outra, duas moléculas diferentes, também por ligação covalente. Você pode... Oi? Por favor, a senhora pode repetir a explicação da diferença aí dos dois? Dos três. Aqui eu tenho a união de duas moléculas diferentes por uma ligação fraca, ligação iônica. Uma ligação mais simples de ser desfeita. Então, uma associação molecular por forças fracas. Aqui você tem a ligação mais forte, só que são duas moléculas iguaizinhas, duas moléculas idênticas. Então, você pega a mesma molécula, duplica e faz uma ligação covalente entre elas. E a hibridação também é uma ligação forte, mas moléculas diferentes. Então, uma ligação... Lá no segundo, naquelas duplicação aqui, é que elas são chamadas de replicação molecular. Isso, replicar é você fazer uma cópia. Então, você junta duas moléculas iguais. Tá bom, obrigada. Então, aqui você tem duas isoniazidas. Aqui são duas isoniazidas. Essa aqui é uma, eu juntei as duas iguaizinhas. Aqui são duas acetilcolina. E aí você faz só uma cópia. A gente tem um outro exemplo disso aqui. Você tem o... Pode entrar. Sim. Tá bem. Aqui, dançando no chão. Ai, meu Deus do céu, gente. Outra coisa que a gente pode fazer é abrir ou fechar anel. Isso também é uma modificação que você pode fazer. Então, o mesmo exemplo do estradiol no dietil é a abertura de anéis. Aqui a gente tem dois anéis conjugados. Você pode abri-los também. Então, pode mexer. Se você abrir anel, você corre o risco de mexer com o farmacofórico. Mas tem anéis que não fazem parte do grupo. Então, nesses aí você pode mexer. E aqui a gente tem a efedrina, que é uma anfetamina, para penmetazina. Nesse caso, eu fechei um anel. O que aconteceu aqui? Veja bem, aqui eu tenho um OH e um NH. Quando eu fecho o anel, eu fixo eles, eu mantenho os dois na mesma posição. Porque aqui, nesse caso, ele poderia estar um para baixo e o outro para cima. Então, o OH poderia se movimentar. Quando eu fecho o anel, eu mantenho ele fixo na mesma posição. Então, se eu abrir o anel, eu aumento a flexibilidade. Se eu fechar o anel, eu diminuo. Porque a gente tem que pensar também, né, que essas moléculas, elas não são planas. Né? Se você pensar isso aí no mundo do nosso corpo, elas não são rígidas, planas, elas são moléculas que se movimentam. Então, quando você abre, por exemplo, esses anéis, você permite a mudança de posição nesses grupos, eles podem se mexer.
Aí, Geralmente. se quiser, é mais fácil. Exato. No caso aqui, por exemplo, do estradiol, esses dois anéis, eles podem estar virados para o mesmo plano ou eles podem estar em planos opostos. Então, se eles estiverem no mesmo plano, ele vai ligar de uma forma, se eles estiverem opostos, ele vai ligar de outra. Então, você consegue mexer com a flexibilidade. Aqui, nesse caso, eu vou diminuir. Quando eu abro o anel, eu aumento essa flexibilidade. Porque o anel não mexe. O anel, ele está sempre no mesmo plano. E esse exemplo é muito clássico. Porque se eles estão em polos opostos, eles se ligam muito bem com o receptor hormonal. Os receptores de estrógeno. Agora, se os dois anéis, se esse anel, em vez de estar para cima, estiver para baixo, ele vai estar muito próximo desse outro. Já dificulta a ligação com o álcool. Fica parado. Então, quando você fecha o anel na estrutura, você fixa a posição. Os OH, gente, sempre que você vê OH numa molécula, isso aqui faz ponto de hidrogênio. Então, o OH sempre vai estabelecer ponto de hidrogênio. Só que se ele estiver para cima, ele faz uma ponte. Se ele estiver para baixo, pode ser que ele não faça mais. Então, se eu quero manter ele sempre para cima, eu posso fechar o anel para manter ele nessa posição aí. Outra maneira, né, que a gente tem de modificar é a formação de homólogos. Então, mostrando mais, né, o que é formação de homólogos, olhem só para... Oi. Oi. Olhem só para esta coluna aqui. Falem para mim o que aconteceu dessa molécula para essa, para essa, para essa. Essas quatro são 4 homólogos do enalapril. E o que mudou aí? Exatamente. Na última lá, tem uma modificação no nitrogênio com oxigênio, acho que falam. Na molécula, na última molécula lá embaixo, Em todas mudou. Aqui tem uma eu tenho um anel modificação. com 3. Abriu, né? Não, aqui eu tenho um anel com 5, 4 e 3. Então, aí que houve uma mudança, não foi, prof? Tá. O anel foi diminuindo de tamanho, mas não abriu. Ele diminuiu, ele não abriu? Não abriu, foi diminuindo. E aqui a gente tem um valor que é um valor de IC50. Esse IC50 é a dose que você precisa para o medicamento fazer efeito. Então, nessa primeira aqui, a dose que eu preciso é 8,1. Aqui eu preciso de 4,8, aqui eu preciso de 19 e aqui eu preciso de 1.700. Então, se eu tivesse que escolher um desses 4 para transformar em um medicamento, qual vocês escolheriam? Do enalapril? Não, qual dos 4? Qual dos 4, prof? Eu escolheria 8,1. Não, 1.700. Vamos ver, por que você escolheria o 4,8? Não, prof. Quem é que escolheu? Rômel. Ah. Por que ele é o melhor? Porque você vai precisar de menos dose para fazer o mesmo efeito. Então, apesar de eu fiz aqui 4 modificações, então eu criei 4 homólogos, porque eles são muito semelhantes, a estrutura é muito semelhante. Só que com esse anel de 5 membros, eu tenho uma interação melhor. Então, eu preciso de uma dose menor para eu conseguir... Pode especulando com criança lá, né? Então, nesse caso aqui, você vai precisar de uma dose menor para ter o mesmo efeito. Então, ele é o mais vantajoso dentre esses 4 aqui. Aqui a gente tem 4 anestésicos. Deixa eu apagar essas anotações aqui. Cadê? Matei o paciente. Que, Val? Oi, prof, tá aberto. Falei, matei o paciente, prof. Matou. Se você tiver que tomar 1.700, é muito. Só sequinidazol mesmo para aguentar isso aí. Deus do livre.
Bom, Não, aí não. do lado de cá, não quero borracha, eu quero de desenhar. Aqui do lado de cá, a gente tem anestésicos. O que mudou nesses quatro aqui? Os quatro são diferentes um do outro. O que tem de diferente aí, de um para o outro? O anestésico local? Isso. Ó, aqui tenho um carbono só. Aqui eu tenho 1, 2. Aqui eu já tenho 1, 2, 3 carbonos. E aqui eu tenho 4. 1, 2, 3, 4. Esses valores que estão aqui são em minutos a duração da anestesia. Olha só que coisa interessante, né? Quanto mais você aumenta essa perninha, quanto mais carbono você vai colocando, maior o tempo de duração da anestesia. Por que isso acontece? Pensando só nessa estruturinha aí. A molécula, para o anestésico, né? A molécula maior faz com que ela tenha uma interação melhor, mas também vai demorar mais para você metabolizar. Então, quanto mais carbono tem uma molécula, mais trabalho para metabolização. Só que aí, nesse caso, é bom, porque se demora mais para metabolizar, demora mais tempo fazendo efeito. Ainda depende do estado. Exatamente. Então, por exemplo, se você quer um analgésico, né, você quer que isso dure mais. Você quer um anestésico, ele tem que voltar da anestesia, ele não pode ficar o dia inteiro anestesiado. Então, por exemplo, se eu vou fazer um procedimento que vai durar 10 minutos, eu não preciso de 1 hora de anestesia. Se eu vou fazer um procedimento, que é o caso dos dentistas, né? Os dentistas, eles regulam qual anestesia eles vão usar pelo tempo do procedimento. Se é só uma extração, se é só um canal, se é só diferente de usar de um paciente, por exemplo, que vai fazer uma cirurgia grande, que vai fazer um siso, que está incluso. Então, você vai mudando a escolha pelo tempo de ação dessa anestesia. Então, quando você aumenta a quantidade de carbono, o resto da molécula é igualzinho. Então, quando você faz homólogo, é justamente isso. Então, aqui, ó, gente, mudou o anel. Aqui tinha 6, aqui tinha 5, 4, 3. Então, você vai mudando um pouquinho só a molécula e vai formando moléculas semelhantes. Só que você tem ações diferentes. Então, no caso do anestésico, quanto mais comprida essa perninha, essa cadeia lateral aqui, mais tempo ele leva para sair. E aí, mais tempo vai durar a anestesia. Aqui a gente tem o mesmo exemplo dos barbitúricos, né? Que eu mostrei para vocês como exemplo. Então, aqui no barbital, eu tenho 2 carbonos aqui, 2 carbonos aqui. Então, 2 aqui, bom, coordenação motora péssima, e 2 aqui. Aqui eu já tenho um anel e aqui eu tenho uma cadeia bem maior e ramificada. Então, é o mesmo caso. O fenobarbital dura 8 horas, o tiopental dura 4 horas e o barbital dura 30 minutos. Então, aqui eu tenho um anel. O anel de benzeno sempre vai aumentar o tempo de ação, porque demora muito para metabolizar. Um anel de benzeno para o fígado metabolizar demora. E aqui eu tenho uma cadeia grande, só que ela é aberta. Então, facilita um pouco a metabolização. Exato. Para mais ou para menos. Aumentar a configuração ou diminuir. Exatamente. Nos homólogos, geralmente, você vai mexer com isso. Só que, com a durabilidade. Só que mexendo com isso, você pode também reduzir efeito colateral. Então, por exemplo, o fenobarbital é o mais tóxico dos 3. Ele dura mais, mas ele é mais tóxico. Causa mais acúmulo no organismo, tem mais chance de causar intoxicação, tanto em criança quanto em adulto. Então, são 2 lados da mesma moeda. No caso de um anestésico local, por exemplo, os efeitos colaterais de um anestésico local são mínimos. É muito pouco, né? A chance dele ser absorvido é muito, muito pouco. Então, ele vai ter menos efeito. Agora,
se eu pensar, a gente vai ter uma aula sobre anestésicos, mas se eu pensar em um anestésico geral, eu não quero um anestésico que demore muito para voltar. Quanto mais tempo esse anestésico demora para voltar, maior a chance desse paciente ter uma parada cardíaca e uma parada respiratória. Então, tudo depende do que você quer. Então, se eu quiser, por exemplo, um antidepressivo, é legal que o efeito seja longo, né? Mas, se não... É o caso, por exemplo, dos antiomínticos, né? Albendazol, mebendazol, a própria ivermectina. É uma semana o trem fazendo efeito. Então, aí, nesse caso, você queria isso mesmo, né? Porque aí você fica tomando várias vezes. Outra coisa muito boa que a gente pode fazer é o seguinte. Eu posso, por exemplo, pegar um... Tem um jeito de limpar... Ah, limpar todos os desenhos. Parabéns para mim. Bom, aqui eu tenho... Vai lá. Aqui eu tenho uma molécula chamada isoprenalina, que é uma agonista, ou seja, faz um efeito semelhante. E aqui eu tenho o propranolol, que é um antagonista, ou seja, bloqueio. Certo? Eles são agonista e antagonista da adrenalina. Então, se eu pegar a estrutura da adrenalina, vocês vão ver que ela é muito parecida com isso aqui. Essa perninha de cá é um pouquinho maior. Aí, assim, eu já vou dar a dica, né? Isso aqui, meu Deus, é igualzinho a isso aqui, tá? Só está desenhado de forma diferente, mas é a mesma coisa. Então, o que aconteceu daqui para cá? Você aumentou um benzeno. E aí, aqui ele estimula, e esse bloqueia. Então, o que vocês entendem dessa modificação? Então, nesse caso, né, eu colocar um benzeno faz com que essa molécula bloqueie o receptor. Então, o que o propranolol faz? Ele entra dentro do receptor da adrenalina e bloqueia ele, corta o efeito. Exatamente. Então, é como se você pegasse a fechadura e enfiasse um chiclete lá dentro, entendeu? E ninguém vai abrir aquela porta. Então, a isoprenalina, ela tem uma estrutura muito parecida com a da adrenalina. Logo, ela entra no receptor e faz o receptor ser ativado. O propranolol, ele entra no receptor também, só que ele bloqueia. Então, quando eu quero fazer um antagonista, uma parte dele tem que se encaixar no receptor, porque senão o receptor vai falar assim, quem é você? Então, é aquela história, ele pega o propranolol achando que é adrenalina, só que a hora que ele entra, ele é muito grande, ele bloqueia o receptor. Ele entra pela parte Isso, exatamente. Aí a parte de baixo Exato. Ele vai entrar com esse anel e essa cadeia lateral. Aí, a hora que o receptor aceita ele achando que é adrenalina, tem um benzeno tampando a entrada do receptor. Aí, quando a adrenalina vem, ela não consegue agir. Fica entalado, exatamente. Top o negócio lá. Aí, a gente tem aqui, por exemplo, a dopamina. Então, a dopamina, esta perninha aqui é igual a esta aqui, ou muito parecida. Só que a mesma coisa aconteceu. Então, no agonista, né, na dopamina, no caso, tem um anel. Na clorpromazina, que é um bloqueador da dopamina, se aumenta. Então, eu posso pegar a parte farmacofórica do hormônio, no caso, a dopamina, e aí eu mudo, coloco um grupo grandão, porque na hora que ela entrar, ela bloqueia a ação. Então, a clorpromazina, por exemplo, ela é usada em crises epiléticas. Na crise de epilepsia, você tem uma descarga muito grande de dopamina. Então, eu uso ela, porque ela entra no receptor e não deixa a dopamina se ligar. E aqui, a gente tem a histamina. Quando a estrutura da histamina foi descoberta, logo eles desenvolveram os antihistamínicos. Porque aí eu faço uma molécula bem grandona, muito semelhante à histamina em uma determinada região e vou mudando ela e ela engana o receptor de histamina. Então ela se liga com o receptor bloqueando. E aí você pode fazer um agonista ou um antagonista.
Outra coisa, e essa coisa aí pode dar muito trabalho, a gente vai falar muito sobre isso em uma aula mais específica, mas uma outra coisa que você pode fazer é botar um carbono quiral. Lembram de carbono quiral? Não? Muito tempo atrás. Carbono quiral é aquele que pode girar para a direita ou girar para a esquerda. A gente aprende isso geralmente em química orgânica. Bom, resumidamente, né? Você tem duas mãos. Ele só tem esse nome. Ou isomeria ótica. Pode ser. Pode ser isomeria ótica. É porque o carbono é o que dá a isomeria. Ele é aquele carbono que faz 4 ligações diferentes. Mas, resumidamente, né? Você tem duas mãos. 5 dedos, uma palma da mão, tudo igualzinho. Só que uma é diferente da outra. Uma você está com o dedo virado para a direita e o outro está com o dedo virado para a esquerda. Então, uma molécula quiral, ela é dessa forma. Então, os grupos químicos dela podem estar em posições invertidas. E isso, gente, dentro de um receptor, dentro de uma proteína, isso faz diferença. Aqui a gente tem, quando isso foi descoberto, foi com a talidomida. Talidomida era um medicamento utilizado para tratar enjoo e indigestância. Só que a talidomida, ela tem um carbono quiral. Então, o que pode acontecer? A forma S, né, que é a forma que gira para a esquerda, ela é teratogênica. O que é isso? Causa uma formação fetal. E a forma R, que é a forma que gira para a direita, ela é o que realmente bloqueia a ação, bloqueia não, né? Mas é o que dá a ação de cortar o enjoo. E aí, né, o que aconteceu com as mães que tomavam talidomida? Os filhos nasceram com uma formação fetal. Então, aquele comprimido de talidomida, eu não consigo separar quem é teratogênico e quem que causava o efeito da sedação. Então, a minha mão direita, ela se encaixa perfeitamente na luva direita. Se eu tentar pôr a luva da mão esquerda nela, não entra. Exato. Aí você virando ao contrário, vai ficar a palma em cima. E acontece a mesma coisa nos nossos receptores. Então, se o medicamento tentar entrar de uma forma, ele encaixa. Se ele tentar entrar de outra, ele não vai encaixar direito. E isso pode causar um monte de efeito colateral. A gente tem isso, por exemplo, dentro dos fármacos adrenérgicos. Você tem o salbutamol. O salbutamol, ele é usado para tratar asma. Ele tem forma quiral. Uma das formas é muito mais eficiente do que a outra. Então, aqui é a isoprenalina, que é a mesma da adrenalina. A forma D, ela é de 50 a 8 mil vezes mais ativa do que a forma S. Então, a mão direita, né, tem 50 a 8 mil vezes mais ação do que a outra forma. Então, em um comprimido que você toma, metade da dose funciona, metade não funciona. Porque a molécula é invertida. Tem a muscarina também, né, que ativa os receptores muscarínicos. Um isômero é 700 vezes mais eficiente do que o outro. Então, se eu tentar colocar ela da forma destrógena, da forma para a direita, ela encaixa. Se você vira, não encaixa mais. Os grupos ficam em posições diferentes. A gente vai falar disso mais especificamente. Mas colocar um carbono quiral na molécula pode dar um problema. Carbono quiral pode ser um problema, pode ser bom também. Ô, Breno, é que nem você tentar... Vai digital. O meu dedo direito não é igual ao meu dedo esquerdo. São diferentes. Por mais que sejam dedos da mão, indicador, cada um é diferente do outro. Da mesma pessoa, exatamente. E a última, né? O último que a gente tem é o viruszosterismo. Esse aqui é o mais comum. É o que mais é feito, porque ele é o mais simples. O que acontece no viruszosterismo? É basicamente você trocar um grupo por outro. Então, eu posso trocar, por exemplo, N2 por CO, porque quimicamente eles são muito semelhantes. É aquela história de trocar o flúor pelo cloro, que são muito parecidinhos também. Então, você tem uma configuração estérica, que é espacial, e eletrônica, muito parecida. Mas, se eu trocar, por exemplo, um N2 por um CO, eu posso
posso mudar o efeito farmacológico. Porque os nitrogênios geralmente têm afinidade pelo meu sistema nervoso central e o CO não tem muito. Então, eles vão ter propriedades semelhantes, mas eles podem dar mudanças significativas. Essas tabelinhas aqui são as tabelas de substituição. Então, por exemplo, eu posso trocar flúor por OH, por NH3, por CH3, todos eles são muito parecidos. Posso trocar oxigênio por enxofre, então são as tabelinhas que existem para fazer a modificação. Aqui vou dar um exemplo, né? Então, aqui eu tenho um nitrogênio, bem aqui, e eu posso trocar ele por um carbono. Então, eu só troquei um grupo por outro, a molécula está igualzinha, não aumentei cadeia, não fechei anel, não abri nada. Você manteve a mesma estrutura, só trocou um grupinho. E o que aconteceu aqui? Eu diminuí a capacidade de causar intoxicação. Então, a aminopirina, né, que é essa moléculazinha aqui, ela era usada como analgésico e anti-inflamatório. Só que ela é carcinogênica, causa câncer. Quando você troca esse nitrogênio por um carbono, você corta a ação carcinogênica. Então, eu fiz uma substituição que quimicamente não significou nada, mas quando eu falo no meu organismo, eu tenho uma modificação muito importante. Então, eu tirei a ação do carcinogênese justamente por alterar esse grupo. Isso aqui parece muito com uma base do DNA, a aminopirina. Então, a nossa célula tomava isso como se fosse uma base nitrogenada, isso causava uma mutação. Agora, o de cá já não tinha esse problema. Então, ele foi usado ó, de 1896 até 1922, quando foi descoberto esse efeito de causar câncer. E aí, em 1951, a Roche fez essa modificação, fez bioisosterismo e acabou descobrindo uma forma menos tóxica. Só mudando esse grupinho aí. E você pode também, né, tentar melhorar a ação tóxica do medicamento, explorar efeitos colaterais. Como que eu faço isso? Gente, as sulfas, né? Sulfa é usada até hoje como tratamento de infecção urinária ou infecção intestinal. Só que a sulfa causou intoxicação em muita gente, porque ela foi descoberta a partir de um corante. Ela era um corante e acabaram descobrindo que ela tinha ação antibacteriana. Só que a sulfa, gente, qual é o problema? Você não pode absorver ela. Porque se ela for absorvida, ela vai causar intoxicação. Então, se você vê, a gente tem sulfa, por exemplo, para pneumonia, para infecção gastrointestinal, para infecção urinária e para meningite, disenteria. Só que as sulfas de hoje em dia, elas não causam mais intoxicação. Então, elas vão ficar localizadas geralmente em mucosas, distribui, fica lá naquele tecido, não fica circulando, e ela trata a infecção. Só que até descobrirem, né, que esse era o grupo farmacofórico, que eu não podia mudar ele, que eu não podia aumentar demais essas cadeias, senão elas causavam intoxicação, isso demorou muito para acontecer. Então, no caso, né, das sulfas, você tem várias modificações aí para depositar ela em determinados tecidos. Então, aqui eu só troquei esse nitrogênio, por exemplo, no enxofre, e eu mudo de uma pulmonar para uma gastrointestinal. Então, você consegue bloquear a absorção desses medicamentos, evitar que eles entrem na tua corrente sanguínea para diminuir efeito colateral. Bom, o que eu vou mostrar aqui agora? Porra, pedra, fica mais caro. Aqui, gente, eu quero que vocês vejam como é justamente o encaixe de uma molécula com uma proteína para a gente poder ver o que essas modificações podem causar. Então, essa coisa grandona, né, se mexendo, é a proteína. E o medicamento está ali dentro. Ele fica encaixadinho por atração química. Estão vendo esses pontinhos? Isso aqui é a interação da droga com o aminoácido. Uma maior sombra.
Tá vendo que ela se mexe? Ela não é uma coisa parada, estática. Ela sempre vai ficar. Ó, aqui, por exemplo, os dois anéis estão virados para cá. Mas esse anel aqui, por exemplo, ele pode rotacionar, ele pode virar para o outro plano. Então, se isso acontece, eu já mudo o tipo de interação que eu tenho. Então, eu tenho uma distância certa entre esses anéis para que isso fique encaixado, ou se eu virar, às vezes pode melhorar. E por isso que a gente não pode, né, no nosso organismo, pensar que essa molécula é dura, que ela não vai se mexer como acontece lá. Quando ele muda,